Olá, pessoal. Eu estou aqui, sou o professor João, né? Estou aqui para poder explicar um pouquinho melhor para vocês o que é regência nominal. Para isso, a gente vai ver um pouquinho o que é regência. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint que eu fiz. Acho que agora já dá certo. Só um minutinho. Pronto. Agora vocês já devem estar vendo na tela de vocês. Aí, regência nominal. Para entender regência, a gente vai primeiro entender regência, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a regência. Então, está demorando um pouquinho para ir. Não está indo. O computador está um pouquinho lento e está com um pouquinho de dificuldade para ir, mas foi até muito. Vamos lá. Antes da gente ver sobre a regência nominal, a gente vai falar um pouquinho de sintaxe. Sintaxe é algo que nós já estudamos e é algo que a gente vai estudar cada vez mais no 8º ano e no 9º ano, ok? Por quê? Porque a sintaxe ela vai explicar a relação que há entre as palavras. Então, ó, a gente definiu assim sintaxe: estudo do relacionamento entre as palavras em uma enunciação. Ou seja, tudo que é dito, toda frase, toda oração que é dita, o estudo da relação de cada uma dessas palavras, ou do grupo de palavras, de termos, com outros grupos e tal, nós chamamos de sintaxe. Ok? Com o tempo vocês vão ver que sintaxe tem a ver o quê? Relação entre palavras e termos. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Estudar é fundamental para o aluno. Qual é a palavra mais intimamente relacionada com o artigo o na oração? Esse o aqui, ó, de o aluno. Ok? O é um artigo. O artigo, por definição, ele sempre vai preceder o substantivo. Então, ele está relacionado sempre a um substantivo. Qual o substantivo que está relacionado a esse o? É o substantivo aluno. Então, a relação mais íntima desse o é com o aluno. Ok? Mas nós temos outras palavras que se relacionam de outras formas. Por exemplo, quais são as palavras ligadas pela preposição para? Uma preposição sempre liga e mostra um relacionamento entre duas palavras. O para, ele está relacionando quais palavras? Fundamental e aluno, ok? O está indo junto com o aluno pelo relacionamento que ele tem com o aluno. Mas o para não exige o o. Ele exige o aluno, na verdade, ele linka o aluno com o fundamental. E o fundamental exige essa preposição, ok? Então, quando a gente estuda isso, nós estamos estudando sintaxe. Avançando para a gente entender e entrar mais no tempo, no termo de regência, né? No estudo das regências. Vamos lá. Regência. Reger, né, vem de reinar, exercer a função de rei, né? Inclusive rei em latim, né, regis, daí que vem o termo regência. E isso também significa governar, ser chefe, administrador, ok? Reger é exigir algo de alguém, ou seja, quem rege ele está exigindo algo de outra pessoa para que algo venha a acontecer, ok? O regente é aquele que rege. Isso daí é óbvio, mas é bom a gente entender esses termos e ser redundantes para ver se fixa o conteúdo, ok? Quem cumpre as exigências do regente é o regido. Ou seja, aquele que faz a exigência que o regente fez, ele está sendo regido. Então, ele é regido pelo regente. Tudo bem? É a pessoa que obedece ao rei. Ele é alguém que é regido pelo rei.
Por isso que na gramática, a regência é a parte da sintaxe que estuda a relação de dependência entre o termo regido e o termo regente. Ou seja, o termo regido, ele pede algo para o termo regente, ok? Um exige algo e o outro cumpre esse algo exigido. Por exemplo, a gente vai ver mais claramente nos tipos de regência, ok? E aí a gente vai ver como que é dada essa regência. Vai ficar mais claro, gente. Vamos lá partir para as duas regências que nós temos, para nós entendermos isso um pouquinho melhor. Regência verbal, que é a primeira das regências. Quando quem rege é um verbo, ok? Quando aquele que rege é um verbo, nós temos uma regência verbal, para entender bem o termo. Agora vamos entender diretamente, através de um exemplo, o que é essa regência. Esse é o exemplo. Todos assistiram ao futebol ontem. Vamos analisar um pouquinho. Qual termo rege a preposição a? A preposição a é esse a que está no ao futebol, ok? Esse a é preposição. E também o que rege o nome futebol, né? Ao futebol. Nós percebemos que quem rege é assistir. Porque quando eu assisto, assisto de enxergar, de passar um tempo vendo, né? Aquilo é o que a gente faz com a TV, é o que a gente faz com os filmes, né? A gente pode assistir o futebol até ao vivo, né? Mas quando é de ver, observar, né? O assistir exige a preposição a. Então, o verbo assistir, né? Ele exige a preposição a e também algo que é assistido, no caso é o futebol. Tudo bem? Então, o termo assistir rege a preposição e também o termo regido, que seria, no caso, o futebol. Nós temos ali ó, a preposição regida, e o futebol, o termo regido. Então, como é o verbo que rege, nós temos uma regência verbal. E o que acontece na outra regência, então, que é a regência nominal? Na regência nominal, acontece quando quem rege é um nome. E quando a gente fala em gramática sobre nome, a gente está se referindo às classes de palavra substantivo, adjetivo ou advérbio, ok? Vamos, por exemplo? A casa está situada na rua Correntes. Né? Correntes é o nome dessa rua. Então, vamos analisar um pouquinho isso. Se pegarmos o trecho situada na rua Correntes, qual termo rege a preposição em, que é a junção de em mais a, da ou na, né? E os nomes rua e Correntes, né? É a palavra situada, que é um adjetivo. Por isso, se é um adjetivo, já é, por definição, um nome também. Ok? Então, situada, quem se situa, situa-se em algum lugar. Ok? Então, a rua está situada, né? A casa está situada em tal lugar. Em tal lugar. No caso, seria a rua Correntes. Por isso que a junção de em com a dá na. Então, fica esse termo que a gente colocou, situada na rua Correntes. Quem que pede o termo em, a preposição em, é o situada. E quem pede o termo a rua Correntes, que é o termo regido, é o situada também. Então, teremos uma regência nominal. Na regência nominal, é bom a gente sempre ter atento àquela parte lá que nós demos como exemplo, na rua, né, Correntes, aquilo lá é um complemento nominal. E, e sempre aquilo que o regente nominal ele faz, né,
que sempre quando há uma regência nominal, nós temos um complemento nominal. E o complemento nominal, ele sempre é anteposto, ou seja, vem depois de uma preposição. Uma preposição sempre acontece antes de vir o complemento. Tudo bem? Vamos ver um exemplo para ver se isso fica mais claro. Os alunos não têm acesso à internet. Veja, acesso à internet é onde nós encontramos a regência. Primeiro, qual seria o termo regente? Seria acesso. Quem tem acesso a. Então, acesso sempre vai exigir uma preposição. O termo a é um a preposição, o outro a artigo, que dá esse a com crase, né? Com acento de crase. Tudo bem? Desculpa, com acento de crase, que é o acento... Desculpa, eu esqueci o nome do acento o da crase. Assim que eu lembrar, eu passo para vocês. Mas aqui nós vemos a junção desses dois As, por isso causa a crase. E o complemento nominal, que é o termo regido, que é a internet. Tudo bem? Então, aquilo. Quando o que rege, né? Normalmente a gente vê a regência, a exigência de que um termo possa cumprir o que ele está pedindo. Quem tem acesso a algo. Né? Então, qual é esse algo que ele tem acesso? Então, o termo, quando ele for nominal, ele vai exigir uma preposição e vai exigir um termo regido. Sempre vai ser assim. Espero que eu tenha ajudado. Os exercícios vão ajudar bastante a fixar, ok? Então, façam os exercícios. Se vocês tiverem mais dúvida, pode postar. Eu pretendo colocar isso no YouTube. Se estiver no YouTube, pode colocar a questão lá no YouTube mesmo. Se não estiver lá, pode me mandar por WhatsApp, se você está lá no grupo da Angélica, do WhatsApp, eu também estou lá, dos 8º anos. Ou então você pode deixar no próprio Google Classroom, tá? O Google Sala de Aulas. Então é isso, pessoal. Deixem suas dúvidas e o que puder eu vou fazendo para tentar tirá-las, ok? Tchau!